tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não, boa madrugada para você que prestigia os nossos trabalhos. Que bom estarmos juntos. Adotei esse novo meio, de me comunicar com os meus alunos em razão dessa pandemia que nos acomete a todos, dessa Covid-19, é o coronavírus que exige aí, nesse instante, o quê? Um certo distanciamento, por que não dizer isolamento social. E é nessa perspectiva, dentro dessa proposta, que resolvi elaborar estas discussões aqui por essa mídia social para que esse distanciamento diminua. Tá joia? Então me dirijo aí aos meus alunos que cursam atualmente o Direito das Sucessões. Estão estudando o livro 5 do Código Civil, Direito das Sucessões. Ok, pessoal? Vamos lá e vamos com tudo, não é isso? Como diz o cancioneiro popular, quem vem com tudo não cansa. Vamos nessa! O que eu gostaria de lhe pedir é o seguinte: deixe sobre a tua mesa o teu caderno, o teu manual caseiro para fazer as anotações, a legislação imprescindível, esse contato com a legislação para que a gente tenha um bom aproveitamento. Tá joia? Essa dica para que a gente tenha esse bom aproveitamento, dica essa que eu sempre faço em sala de aula. Tá joia? Então vamos lá. Olha só, iniciamos então o Direito das Sucessões a partir do quê? De uma digressão histórica, alguns apontamentos aí na história. Nós, em sala de aula, e aqui vou fazer apenas e tão somente menções, por óbvio que senão não dá, o tempo aqui é curto, mas bem mais estreito esse espaço. Mas olha só, dentro de uma perspectiva histórica do direito das sucessões, tivemos aí a oportunidade do quê? De verificar que esse direito das sucessões, direito à herança, é algo que na antiguidade clássica, depois na Idade Média, não era como nos dias atuais. Nós tivemos a oportunidade de observar isso na Lei das 12 Tábuas, em que se concedia o quê? Concedia liberdade absoluta ao pater, ao chefe, ali, ao patriarca da família, para dispor dos seus bens? Não havia essa possibilidade. Do mesmo modo que no direito germânico, o direito também alemão desconhecia, inclusive o quê? A sucessão testamentária. Ou seja, tinha um vínculo parentesco sanguíneo, ou então não poderia ser herdeiro, de modo algum. Ok? Mas e hoje, professor? Continua ainda assim, como se encontra hoje disciplinado o direito das sucessões no ordenamento jurídico brasileiro? O direito das sucessões, meus amigos, no ordenamento jurídico brasileiro está disciplinado onde? Está disciplinado no Código Civil. No Código Civil, faça essa experiência, procure ter uma visão contextualizada do Código. E onde eu faço isso? Onde? Me permita te dar essa dica. O aluno de graduação geralmente estuda, mas não tem essa noção o quê? Contextualizada. Não, vá lá no Código Civil. O Código Civil, na parte especial, tem 5 livros. 5. Estamos onde? Estamos no livro 5, no último livro, da parte especial do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002. Legal? Chegando aí, os senhores irão o quê? Tomar contato com o direito das sucessões. Mas antes disso, numa perspectiva nova, num pensamento mais atual a respeito, inclusive, da legislação que disciplina as relações jurídicas entre os particulares. Vejam, o Código Civil hoje deve ser interpretado à luz da Constituição Federal. Por isso que alguns doutrinadores vão dizer: hoje estudamos o direito civil constitucional. Direito civil constitucional. E então iniciaremos por onde? Pela Constituição Federal, pela Lei Fundamental, ok? E a Lei Fundamental, ela prevê, tem uma disciplina, faz menção ao direito das sucessões? Sim. Esta resposta é maravilhosa. Sim. Eis a matriz constitucional do direito das sucessões.
Está onde, professor? Vamos lá, abra a tua legislação. Está lá no artigo 5º, no artigo 5º, inciso 30. Artigo 5º, inciso 30. É o artigo 5º, inciso 30, aí você está anotando, que irá o quê? Garantir o direito de herança. É garantido o direito de herança. Vejam, então com isso já iniciamos, né? Olha só, o pontapé inicial dessa nossa reflexão. O direito de herança é um direito fundamental. Um direito fundamental, um direito individual, um direito fundamental. Tá joia? Olha aí que bacana. E vamos adiante. Vamos, como diz o cancioneiro popular, lá da década de 80, meu tempo, né? O tempo em que eu era adolescente. Quem vem com tudo não cansa. Quem vem com tudo não cansa. Vamos com tudo. Vamos lá. Tá joia? Olha só. Vejam, meus amigos. O direito das sucessões. Eu gostaria de te convidar também, te dar mais uma dica e te convidar ao quê? A fazer aquilo que eu faço em sala de aula com os meus alunos, que é ter o quê? Um glossário. Neste semestre, estamos iniciando o quê? O estudo do direito das sucessões? Sim, então teremos vários termos, vários vocábulos, uma terminologia nova. Então, o segredo, não só do direito das sucessões, não, o segredo de estudar, de ter um bom aproveitamento no estudo do direito é o quê? É ter contato, é investigar, conhecer de maneira detida, pormenorizada, inclusive a partir do que? Da construção da palavra, ou seja, da etimologia, o que? Todos esses novos termos. E nós iniciaremos com um. Olha só, direito das sucessões. Então, no nosso glossário, iremos iniciar com essa expressão. Sucessão. Sucessão. Professor, e o que vem a ser sucessão? Eu quero que você faça o seguinte. Pegue também, agora não vai dar, né? Mas depois procure o quê? Procure buscar estabelecer aí uma intimidade com o léxico. Com o léxico. Pegue um dicionário, meus amigos, e deixe também próximo de ti. Você que está aí na tua máquina, no teu laptop, faça o seguinte, vou te dar uma dica. Se estiver no Word, dá para ter um dicionário de sinônimos lá. É apertar o Shift F7. Os senhores irão encontrar lá um dicionário de sinônimos. Agora, procure, busque, existem vários dicionários. Por quê? Porque é nosso dever, enquanto estudantes de direito, ter o quê? Procurar aprimorar o quê? Um conhecimento, um aprimoramento do vernáculo. Vernáculo, professor, só do vernáculo pátrio, da língua portuguesa? Olha só, mais uma dica, língua portuguesa que é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Em que idioma está escrito, meus amigos? A nossa legislação está escrito na língua portuguesa, logo precisamos do quê? De um dicionário da língua portuguesa. Agora vejam, observem, existem expressões que, embora esteja escrita em português, comporta outro sentido. Do ponto de vista jurídico tem um sentido, do ponto de vista da língua portuguesa, outro. Ou seja, de um modo geral se apresenta como tem uma definição, agora do ponto de vista jurídico, outra completamente diferente. São aquelas palavras denominadas polissêmicas, né? Plurívocas, equívocas. Tem uma pluralidade de sentidos e que acaba gerando o quê? Gerando confusão. Olha só, a palavra direito é uma delas. Quer ver um outro exemplo? Quer ver? Divida aí. Se você eventualmente tiver com alguém do seu lado que não tem esse contato com o vernáculo jurídico. Para nós aqui do direito, competência tem um significado completamente diferente do que
as demais pessoas, da compreensão das demais pessoas. Para nós sabemos, competência é totalmente diferente. Quer ver um segundo exemplo? Tradição. Pergunte a quem está ao seu lado, a quem está aí junto contigo. Tradição é uma expressão que, no seu sentido, por assim dizer, comum a todos, que não sejam do direito, vamos deixar isso claro, não vai compreender aquilo, a tradição juridicamente que nós estudamos aí no direito civil. E uma outra que pode gerar confusão é exatamente essa que estamos tratando nesse nosso encontro. A outra é sucessão. Ok? Então procure fazer essa experiência. Será? Eu te coloco nesse exato instante. Será que o direito das sucessões... Olha só, nós vamos buscar a definição, o conceito do que seja sucessão. Vamos onde? Vamos lá no dicionário. E depois trazer isso para a linguagem jurídica, o vernáculo jurídico. E sob essa ótica, especificamente do direito, sucessão também comporta vários significados. Ok? Agora, a sucessão de que estamos tratando, meus amigos, a sucessão de que estamos tratando, vejam, é aquela que decorre do quê? Que decorre da morte do autor da herança. Então essa sucessão, substituição, sucessão vem de suceder, de vir atrás do outro. Ok? Não foi isso que encontrou aí? Na tua pesquisa? Veja, esta sucessão, ela se dá em razão o quê? Ela se dá em razão da morte. Então vejam, a sucessão que interessa para nós não é qualquer sucessão. Não são todas as sucessões que interessam para esse nosso estudo que se assenta onde? No livro 5 do Código Civil. Lá a partir do artigo 1784. A sucessão que nós iremos trabalhar no livro 5 é a sucessão decorrente, o quê? Decorrente da morte. Decorrente da morte, meus amigos, que olha, a despeito de o artigo 13 da Constituição Federal estabelecer que o idioma oficial da República Federativa do Brasil é a língua portuguesa, sabe, se está estudando sucessões, já está há um bom tempo na academia, os senhores sabem que nós temos também de ter atenção a algumas expressões que são consagradas em latim, em francês, em alemão, olha só, em inglês, né? Vejam, e neste caso, essa sucessão que se dá em razão da morte de alguém que tem patrimônio, que deixou algum patrimônio, essa sucessão ela é chamada de causa, vamos colocar aqui, ó, sucessão, causa, mortes. Sucessão causa mortes, ok? Agora vejam, o que eu gostaria de que os senhores depois aprofundassem o estudo é o seguinte: sucessão vem de suceder, de substituir, ou seja, daquele que vem após, não é isso? Toma um lugar, por assim dizer. Olha só, vejam, cuidado, porque essa mesma sucessão, e neste caso aqui causa mortes, em conjunto muito próximo aqui causa mortes, pode aparecer como, acho difícil, mas é importante que saibam, está dentro do que? Está dentro dessa visão tratada também, não apenas e tão somente no direito das sucessões, mas no direito das obrigações também, como subrogação. E olha, direito processual também, né? Quando os senhores forem estudar o direito processual, em especial o processo civil. Subrogação que poderá ser pessoal ou real. Subrogação pessoal, porque está ligado ao sujeito, à pessoa. E o real? Real que vem de onde? Vem de res. É isso?
in res. Substituição, o quê? Da coisa. Vejam, olha só, olha que bacana, penso, creio, estou me esforçando ao máximo para que fique didático para os senhores. Vejam, neste caso a sucessão decorrente da causa mortis, esta do livro 5 do Código Civil, é uma subrogação pessoal ou real? Aí fica a dúvida, eu te coloco essa aqui, essa provocação, essa dúvida, esse questionamento, é a sucessão real ou pessoal? Nós vamos te dar essa resposta até o final desse encontro, tá joia? Mas atenção, meus amigos, atenção, o objeto também desta sucessão hereditária que estamos tratando, o objeto da sucessão hereditária é aquela que decorre da morte do autor, do titular da herança. Já disse, estou repetindo. Legal? E o que acontece com essa sucessão? Ela se apresenta como? Como uma transferência das relações patrimoniais. Olha aí, transferência da titularidade das relações patrimoniais. Titularidade das relações patrimoniais, respeitadas inclusive, olha só que interessante, respeitado inclusive as forças da herança. Olha aí, artigo 1792. Artigo 1792 irá nos dar essa informação. Vejam, essa informação, o 1792, eu sei que os senhores nesse exato instante vão buscar aí fazer a leitura. Me acompanhe. Vamos lá. Artigo 1792. Temos que decorar nada, meus amigos. Muito pelo contrário. Esse negócio de decorar não faz sentido. E outra, o Código Civil, a legislação mais extensa do ordenamento jurídico, 2046 artigos. Seria, eu não diria humanamente impossível, não quero subestimar ninguém, mas desnecessário decorar. Afinal de contas, a produção legislativa é muito intensa, frenética, e de repente o código há uma alteração ou então uma revogação, como aconteceu em 2002, e de que adiantou essa decoreba toda? Então não faça isso. Aprenda a se localizar no código e aí sim fazer a consulta. Olha aí o que diz o 1792. O herdeiro, ele não responde por encargos superiores às forças da herança. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Eu gostaria agora de te dar uma segunda dica, segunda ou terceira, eu não estou contando, mas acredite, pegue o teu marca-texto, mas utilize ele com muita moderação, com muita parcimônia. Cuidado com o marca-texto. Use ele com cuidado, muito cuidado. Pegue o teu marca-texto. Se há algo que a gente poderia destacar aí, é forças da herança. Ok? Forças da herança. Olha aí você fazendo a leitura. O herdeiro, ele não responde por encargos superiores. Eu passaria o lápis embaixo aí. Encargos superiores. Superiores ao quê? Agora sim um marca-texto. Superiores às forças da herança. Tá joia? Olha aí. Superiores às forças da herança. Meus amigos, disso decorre um instituto que não está aí na literalidade do texto. Mas penso que seja prudente anotarmos. Por forças de herança, forças da herança, daí decorre o quê? Daí decorre aquilo que a doutrina denominou de, vamos colocar com essa cor que vai ficar bacana, benefício de inventário. Benefício de inventário. Olha só, benefício de inventário. Vejam, esse benefício de inventário, de uma maneira não tão profunda, eu sei que os senhores vão investigar isso com calma depois,
A gente poderia conceituar para esse instante agora, benefício, tentar ao menos conceituar, como o quê? Como o resultado da equação. Nós do direito aqui não temos intimidade com os números. Mas olha só, o resultado da equação entre o quê? Entre o ativo deixado e o passivo. Professor, então o senhor está dizendo que, havendo sucessão, nós teremos o quê? Nós teremos ativo e passivo? Sim, sim. Olha aí, né? A herança, ela é composta não apenas então somente de ativos, mas ela é composta também de passivo, ok? Ou seja, vamos deixar isso um pouco mais fácil. O passivo seria o quê? Os débitos. Os débitos, deixado débito, né? Estou colocando tudo no singular aqui. Já o ativo, vamos colocar no plural, vai, deixa no plural. Os débitos. Já o ativo, os créditos, né? O lado positivo da coisa, aquilo que foi transferido a quem? Aos herdeiros. Então vejam, meus amigos, o herdeiro responde, volta o teu olhar aí para o 1792. 1792. O herdeiro não responde. Não irá responder por encargos superiores às forças da herança. Tá joia? E o que seriam essas forças da herança? Exatamente, olha só, a equação entre os créditos e os débitos. Até onde vai a responsabilidade de quem? A responsabilidade dos herdeiros. Apenas e tão somente até as forças da herança. De uma maneira lógica, né, sintetizada, muito condensada, é isso nós poderíamos chamar de benefício de inventário. Tá joia? Então, vejam, o benefício de inventário, você que está anotando, é o que? O fato de o herdeiro ser responsabilizado, tornar-se responsável, subrogar-se, ou seja, substituir o autor da herança, exclusivamente o que? Pelas dívidas do falecido? Sim, mas até quando pode? Até onde vai? Qual é o limite desta responsabilidade? O limite desta responsabilidade é o que? Apenas e tão somente até as forças da herança. Tá joia, meus amigos? Vamos fechar? Vamos agora fechar esse assunto? Fecharemos. Vou te dar... Eu ia fazer uma provocação, mas não. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aí, penso que assim fique mais didático. Atenção! Atenção, muita atenção. Vejam, meus amigos, como se chama, e vem mais uma aqui, né? Como dizem aí o pessoal, a garotada aqui, para depois do dever acadêmico, né? Lá no botequim. Olha só, a saideira. Vamos colocar mais uma em latim. Como se chama o falecido? Aquele que morreu, o defunto, como ele se chama para nós aqui, no direito das sucessões, aqui para nós aqui do direito, ele se chama de cujos, né? De cujos. Alguns dizem que a pronúncia correta seria de cujos, né? Mas 99% falam de cujos, e aí fica por tua conta. Se chama de cujos, esse é o nome dado ao autor da herança, aquele que faleceu e deixou o seu acervo patrimonial para os seus herdeiros, ok? De cujos, mas aí fica, professor, isso é atenção? O senhor está chamando atenção? Isso é tão elementar? Só parece, né? Como dizem os mais jovens, só que não é tão elementar assim, meus amigos. Sabe por que não é tão elementar? Por causa dessa informação que eu vou lhe dar agora. Olha só, o termo, você que está anotando, o termo de cujos, eu vou escrever contigo, vamos juntos, olha aí, o termo de cujos, ó, o termo de cujos, ele é utilizado, ó, para denominar
a pessoa falecida. Professor, continua na mesma. Sim, sim. É denominado para... o termo, ele é utilizado para denominar a pessoa falecida. Mas preste atenção nesse detalhe. A pessoa falecida, vou até trocar a cor da caneta, que tenha deixado patrimônio. Professor, olha só, uma perguntinha maldosa. Preste atenção. Os senhores sabem que lá fora, costumo dizer assim aos meus amigos, é assim que eu os trato, os meus alunos se tornam meus amigos. Vejam, lá fora a coisa tá feia. Os concursos, o bastão está lá em cima. Decujos. É uma denominação que se destina ao quê? A identificar. É uma nomenclatura característica de pessoa falecida? A resposta é não. Não. Porque quem faleceu e não deixou patrimônio, não se utiliza essa expressão decujos. Ok? Então, decujos ou decujos, como eu acabei de dizer, tem uma conotação específica. Qual é? É a pessoa da qual se trata o quê? O patrimônio que foi transferido em razão do seu passamento, ou seja, em razão da sua morte. E as pessoas que irão o quê? Suceder, substituir, subrogar-se na titularidade desse patrimônio se chamam herdeiros ou legatários. Mas isso é tema para o nosso próximo encontro. Me permita fechar mais uma vez. Sucessores. Vamos lá, vamos anotar isso. O sucessor ou sucessores, vamos lá. Plural, os sucessores é um termo genérico para que comportam o quê? Duas espécies. Eu posso ser um sucessor herdeiro, sucessor é este que irá o quê? Subrogar a titularidade patrimonial, ok? De quem faleceu e deixou um patrimônio, um acervo patrimonial. Olha só, ou poderia ser um sucessor também legatário, ou um sucessor legatário. Tá aí, as duas expressões para que a gente possa refletir. Eu quero agradecer aí a tua atenção e a partir destas reflexões iniciaremos o nosso próximo encontro. Toma uma água e a gente se vê já já.